Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma meditação semanal. Que a graça de Deus esteja sobre você. Antes de começarmos a nossa meditação, peço que curta, comente e compartilhe para nos ajudar. E se você quiser receber todas as meditações toda semana, se inscreva no canal Roberto Enzo Basílio e ative o sininho das notificações. Ficaremos muito felizes com a sua presença. Graça e paz, irmãos e irmãs, mais um culto de quarta-feira para a honra e glória do nosso Deus, 26 de agosto de 2026. Vamos orar? Senhor, amado Pai, queremos te pedir neste momento, Senhor, que abençoe este trabalho, que tudo que façamos aqui seja para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Agradecemos esta oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aqui viemos te adorar, ó Cristo, e proclamar o teu poder. Nos levantamos para o teu louvor, Senhor Jesus Rei Salvador. Nos levantamos para o seu louvor, Senhor Jesus Rei Salvador. Aqui viemos por amor, ó Cristo, aceita a nossa adoração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa oração, que a nossa vida no altar de Deus confirme a nossa adoração. Leitura bíblica que se encontra em Mateus 23:12, que diz assim: Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Oração de iluminação. Senhor Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, lhe pedimos que fale conosco através do teu servo, que tu possa estar o inspirando, que ele não fale de si, mas que ele traga a sua passagem exatamente como tu deseja que nós a aprendamos. Fica, Senhor, conosco. Obrigada pela oportunidade deste culto. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz de Cristo. Em Mateus 23, de 1 a 12, Jesus dirige palavras firmes às multidões e aos seus discípulos, ao tratar da relação entre aquilo que se ensina e aquilo que se vive. O problema apresentado por Jesus não se concentra no conhecimento religioso, mas na incoerência entre a aparência da fé e as atitudes que revelam suas verdadeiras motivações. O ensino culmina em uma afirmação que desloca a atenção da busca por reconhecimento para a disposição de servir. A humildade apresentada por Jesus, sem diminuir a dignidade pessoal, ensina a abandonar a necessidade de se colocar acima dos outros. Ela conduz a uma vida em que fé, atitudes e testemunho começam a caminhar na mesma direção. Jesus mostra que é possível conhecer a vontade de Deus, falar corretamente sobre ela e ainda assim conduzir a vida de maneira incompatível com aquilo que se anuncia,
Por isso, a primeira resposta diante de sua palavra é permitir que ela examine o próprio coração. O salmista expressa essa disposição ao pedir: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Salmo 139, 23 e 24. A fé amadurece quando o cristão deixa de observar apenas o comportamento dos outros e começa a perguntar diante de Deus o que precisa ser transformado em si mesmo. Esse exame alcança intenções, palavras, relacionamentos e escolhas do dia a dia. Tiago reforça que ouvir a palavra precisa conduzir à prática. Tiago 1, 22 a 25 apresenta a imagem de alguém que contempla o próprio rosto e depois esquece aquilo que viu. A comparação evidencia o perigo de uma fé que reconhece a verdade sem permitir que ela produza transformação. O cristão é chamado a olhar para a palavra e reconhecer nela aquilo que precisa ser corrigido, confirmado ou amadurecido. Esse exercício pode ser realizado diariamente. Antes de avaliar a incoerência alheia, convém perguntar como a própria vida tem expressado aquilo que se afirma crer. Mateus 23, Jesus também confronta a busca por posições, honras e reconhecimento. O serviço religioso pode ser realizado externamente de maneira correta e, ao mesmo tempo, ser motivado de maneira inadequada. A humildade muda essa lógica, porque desloca o centro da atenção do próprio indivíduo para Deus e para o próximo. Paulo orienta os cristãos a nada fazerem por partidarismo ou vanglória, considerando os outros superiores a si mesmo, como está em Filipenses 2, de 3 a 5. Servir, portanto, não consiste em encontrar uma oportunidade para demonstrar importância, mas em colocar dons e capacidades a serviço do bem comum. Essa disposição também exige reconhecer que todo serviço cristão permanece dependente da graça. Pedro recomenda: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, na sua primeira carta, capítulo 5, nos versículos 5 e 6. A humildade impede que funções, responsabilidades ou experiências espirituais sejam transformadas em instrumentos de superioridade. Na prática, isso significa servir mesmo quando o trabalho recebe pouca visibilidade. Aceitar correções sem ressentimento, reconhecer a contribuição dos outros e permitir que Deus seja honrado acima de qualquer reconhecimento pessoal. A coerência entre fé e vida cresce quando o serviço deixa de ser uma vitrine e passa a ser expressão de gratidão. A humildade cristã possui consequências que ultrapassam a esfera individual. A igreja local é formada por pessoas diferentes, reunidas em Cristo e chamadas a compartilhar dons, responsabilidades e cuidados. Paulo compara a comunidade ao corpo, no qual muitos membros desempenham funções distintas, mas pertencem uns aos outros, conforme 1 Coríntios 12, de 12 a 27. Por isso, a maturidade da igreja depende de pessoas que reconheçam tanto a própria responsabilidade quanto a importância dos demais.
A coerência entre fé e vida contribui diretamente para uma comunidade na qual o serviço supera a competição e se realiza na cooperação. Essa comunhão também precisa aparecer quando surgem fragilidades e conflitos. Paulo orienta: se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. Gálatas 6, 1 e 2. A igreja local torna-se espaço concreto de testemunho quando seus membros conseguem corrigir sem humilhar, perdoar sem alimentar ressentimentos e servir sem buscar privilégios e carregar mutuamente suas dificuldades. Assim, a humildade deixa de ser apenas uma virtude individual e passa a sustentar relações comunitárias mais saudáveis. A fé compartilhada encontra credibilidade quando pode ser percebida no modo como os cristãos convivem. Cultivar coerência entre fé e vida exige mais do que conhecer ensinamentos corretos. É necessário permitir que a palavra examine as intenções, transforme a maneira de servir e alcance os relacionamentos dentro da comunidade cristã. Jesus chama seus discípulos a uma humildade que rejeita a exaltação pessoal e reconhece que a verdadeira grandeza se manifesta no serviço. Um exercício concreto pode ser identificar uma atitude que precisa ser corrigida, uma pessoa a quem se pode servir sem buscar reconhecimento e uma situação comunitária na qual seja necessário agir com mais humildade. Assim, a fé deixa de permanecer apenas no discurso e assume forma visível na vida. Que a palavra de Cristo conduza nossas atitudes, aperfeiçoe nosso serviço e fortaleça nossa comunhão, para que nossa fé seja testemunhada com humildade e amor e o nome de Deus seja glorificado. Amém. Paz de Cristo eu quero ter, dele ensino receber, ter a sua compaixão e viver em mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais de Cristo eu quero ver, nos teus passos prosseguir, sempre perto dele andar, seu amor manifestar. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do teu puro e santo amor, mais de ti mesmo, ó Salvador. Nesse momento de intercessão, cada pessoa é convidada a apresentar diante de Deus situações que envolvam sua caminhada de fé, suas atitudes, seus relacionamentos e sua participação na vida da igreja. Podem ser lembrados os irmãos e irmãs que necessitam de cuidado, reconciliação, orientação ou fortalecimento, bem como os aniversariantes, agradecendo pela vida e pela caminhada de cada um. Os pedidos podem ser apresentados pelas mídias da igreja
ou silenciosamente em pensamento, confiando que Deus conhece cada necessidade. Que este momento fortaleça a disposição para servir com humildade, cultivar a comunhão e testemunhar a fé por meio da vida cotidiana. Oremos. Amado Deus, te apresentamos agora, Senhor, todas as petições e agradecimentos do teu povo. Ouve, ó Deus, a voz dos que clamam a ti de dia e de noite, procurando o teu socorro, tua ajuda em suas famílias, no seu serviço, no seu dia a dia, na igreja. Que cada um de nós, ó Deus, derrame seu coração diante do teu altar e o Senhor possa agir e transformar as nossas vidas para a honra e glória do seu nome. Abençoe, Senhor, nossa igreja, abençoe, Senhor, nosso país, nossa cidade, abençoe, Senhor, esse mundo tão conturbado, em guerras e calamidades. Estende, Senhor, a tua graça e a tua paz sobre cada um. Esperamos, Senhor, a tua vinda e desejosos que a tua palavra reine em cada coração. Abençoe, Senhor, os aniversariantes, que eles reconheçam a tua mão sobre suas vidas e que eles sejam sempre uma bênção onde estiverem. Obrigado por tudo, Senhor. É o que te agradecemos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido você a conhecer mais do nosso trabalho de evangelismo e os projetos sociais, e também a nos ajudar através do Pix da nossa igreja, que é o CNPJ, anota aí, 44 707 271 1000 contra 57. E se você se perguntar aonde eu encontro essa igreja, nós estamos localizados na Rua José Pires, número 71, no centro de Atibaia. Esperamos por você!